está feliz, diga glória a Deus. Diga aleluia. Abre a sua Bíblia comigo, no livro do Gênesis, capítulo de número 12. Gênesis 12. Aleluia. Gênesis 12. Vamos ler o versículo 1, 2, 3. E só a primeira frase do versículo 4. Gênesis 12, versículo 1, 2 e 3. Aleluia. Gênesis 12. Gênesis é um livro muito difícil de achar. Primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 12, versículo 1, 2 e 3. Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Só a primeira frase do versículo 4 diz assim: assim partiu Abrão, como o Senhor lhe havia falado. Diga glória a Deus por essa palavra. Pode tomar o seu assento, meu amado, minha amada, em nome do Senhor Jesus. Coloque a Bíblia no colo e dê para Jesus mais uma salva de palmas bem forte. Aleluia. Queridos, quem quer ter uma vida mais do que abençoada aqui, diga glória a Deus. Diga aleluia. Quero compartilhar com você nessa noite um segredo para você ter uma vida mais do que abençoada. Compartilhar com você um segredo que a Bíblia Sagrada nos revela, essa chave, esse segredo, que quem descobre ele, quem vive ele, quem pratica ele, vive uma vida mais do que abençoada. Você vai entender o que eu quero lhe dizer. No Gênesis 12 a gente encontra Deus falando com um homem chamado Abrão. Mas na frente Deus vai mudar o nome dele para Abraão. Eu vou me referir logo a ele como Abraão. Mas aqui Deus fala com ele. E a ordem de Deus para Abraão é: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus libera uma palavra para Abraão. Deus tinha um propósito extraordinário na vida de Abraão. Deus queria fazer algo maravilhoso na vida de Abraão. Deus queria exaltar Abraão. Deus queria, a partir de Abraão, dar início a uma nação. É a partir de Abraão que sai a nação de Israel. Abraão é o patriarca daquela nação. A gente vai ver, Deus queria fazer algo extraordinário na vida desse homem, assim como é na sua vida. Deus quer fazer algo extraordinário na sua vida e na sua família. Para alegrar um pouco mais do seu coração, eu vou me arriscar a dizer algo aqui ousado. Você não tem noção daquilo que Deus pode e quer fazer na tua história. Deus pode fazer muito mais do que você sonha, muito mais do que você pensa, muito mais do que você deseja. Deus pode te levar a lugares nunca imaginados por você, porque esse é o Deus que nós servimos. Ele pega o que não é para confundir o que é. Ele usa os que não são para confundir os que são. Ele pega as coisas vis e desprezíveis desse mundo e exalta essas pessoas para que a glória não seja dividida por ninguém e o nome dele seja glorificado na nossa vida. Então olhe para quem está do seu lado e diga: Deus tem coisas. Fale só para quem está do outro lado, não ficar com ciúme, diga para ele também: Deus tem coisas grandes para você. Você não imagina o que Deus pode fazer na sua vida. Você não imagina onde Deus pode te levar. Você não imagina a forma como Deus pode te exaltar. Você não imagina, a gente não imagina. Eu fico imaginando Abraão. Ele estava confortável aqui, tá? A Bíblia mostra que a família de Abraão, que era rica, tinha posses, tinha condições. Abraão está bem de boa, mas confortável, vivendo a vida que queria, que desejava, comia do bom e do melhor, tinha servos à sua disposição, tinha dinheiro, tinha tudo.
voz de Deus sai dos céus e vem de encontro a Abraão. Deus fala com aquele homem, a palavra de Deus é: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E aí Deus, a partir do versículo 2, também Deus chama e faz promessas. Deus dá uma ordem: ó, sai da terra, da tua parentela, e vai para onde eu vou te mostrar. E aí a partir do versículo 2 ele começa a dizer: e eu te farei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Levante a sua mão para eu vou liberar mais uma palavra para abençoar a tua vida. Deus te chama, quem te chamou foi Deus, quem te escolheu foi Deus, quem te designou foi Deus, e quando Deus te chama, Ele também faz promessas grandiosas sobre a tua vida. Ele chama e Ele faz promessa, Ele chama e Ele revela o seu propósito, Ele diz o que quer fazer, Ele diz: olha, eu te chamei e é isso que eu vou fazer na tua vida. E Deus aqui propõe para Abraão uma vida extraordinária. Deus propõe para Abraão uma vida diferenciada. Só que tem um mistério aqui. Deus propõe. E agora Abraão precisa tomar uma decisão. Deus fala: é isso que eu quero fazer. Mas diga comigo assim: Deus e o homem trabalham em conjunto para o cumprimento do propósito de Deus na terra. O que é isso, pastor? Explica melhor. Deus propõe para Abraão: sai, e eu vou fazer isso com você. Deus falou com Abraão, mas olha como é que Deus e o homem trabalham em conjunto. Deus fala, mas agora Abraão precisa tomar uma decisão. Abraão precisa decidir algo: se ele vai ouvir e obedecer a voz de Deus, ou se ele vai só escutar e não vai obedecer. Irmão, eu tenho aprendido uma coisa com Deus: a nossa vida não prospera, a nossa vida não muda, a nossa vida não anda para frente, não é pelo fato de simplesmente ouvirmos a voz de Deus ou não. Está compreendendo? Porque muita gente ouve Deus, muita gente escuta Deus falar, muita gente Deus usa profeta para falar com ele, Deus fala direto com ele, Deus fala na Bíblia com ele, Deus fala na pregação com ele. Mas sabe o que é que muda a vida de uma pessoa? É quando ele ouve a voz de Deus e ele obedece o que Deus falou com ele. O ato de obediência que destrava o sobrenatural sobre a vida de alguém. O ato de obedecer. Irmão, quantas pessoas você já conhece que ouviu a voz de Deus e mesmo assim até hoje não vive o que Deus falou que viveria? Sim ou não, irmão? Quantas pessoas que estavam até aqui, vamos falar do altar, quantas pessoas você conhecia era do altar? Era homem de Deus, mulher de Deus, e Deus dizia: vou fazer isso na tua vida, vou fazer isso na tua vida, vou fazer isso na tua vida. E enquanto a pessoa obedecia a Deus, era uma bênção. Mas depois que desobedeceu a Deus, a vida... Sim ou não? Quantas pessoas a gente conhece? Olha como não é somente ouvir a voz de Deus que muda a nossa vida. Quantas pessoas... Deus ama todo mundo, sim ou não? Sim. O desejo de Deus é salvar todos, sim ou não? Sim. Mas quantas pessoas, apesar de ouvir a voz de Deus, dizer que Deus ama, dizer que Deus quer salvar, Deus falar diretamente com ele, que quer libertar ele da vida que ele vive lá fora, trazer ele para a presença de Deus, lavar ele no sangue do Cordeiro, levar a alma dele para o céu, e mesmo assim, quando morrer, vai para o inferno. Por quê? Porque Deus deixou de falar? Não. É porque ouviu Deus dizendo: eu quero te salvar, mas só ouviu, não obedeceu a voz de Deus, não se entregou porque Deus queria, não se rendeu a Jesus. Quantas pessoas a gente sabe? Quantas pessoas que a gente olha e diz: rapaz, fulano tem tanta promessa, rapaz, mas não está fazendo o que Deus quer, e a vida da pessoa só... Conhece alguém assim? Quem conhece alguém assim? Levanta a mão, deixa eu ver. Está compreendendo? Porque só ouvir a voz de Deus não fez de Abraão um pai de uma nação. Sabe o que ele fez Abraão um pai de uma nação? Foi quando ele ouviu a voz de Deus
E Deus disse para ele: sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Aí por isso que eu fiz questão de ler a primeira frase do versículo 4. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe havia falado. Aqui é que o sobrenatural foi destramado. Porque se Deus ouve Abraão, se Abraão ouve Deus, e Deus diz para ele: sai da casa do teu pai, e porque eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, mas Abraão permanece sentado no sofá, alguma coisa iria acontecer na vida de Abraão, sim ou não? Sabe o que Deus ia fazer? Deus ia dar um tempo para Abraão obedecer. Se Abraão não obedecesse, eu te garanto uma coisa: sabe o que Deus ia fazer? Deus ia procurar de repente no vizinho de Abraão, iria falar a mesma coisa para ele. Está compreendendo? Diga comigo assim: quando Deus tem um propósito a cumprir. Diga assim: ó, Deus não fica preso a pessoas. Precisa entender isso. Irmão, nesse negócio todo nós só somos instrumento que Deus usa. Mas se eu não quiser mais ser pastor de Valadares, eu garanto para você, Deus levanta outro para vir para o meu lugar e fazer 50 vezes melhor do que eu. Deus não fica preso a pessoas. Deus não depende de mim. Entende? Sou eu que dependo de Deus. Sou eu que preciso de Deus. Sou eu que, se ouvir a voz de Deus e me mover no que Deus está falando comigo, sou eu que vou ser instrumento e vou ter o privilégio de participar de algo que Deus quer fazer em Valadares. Aleluia. O privilégio é meu, o privilégio não é de Deus, a honra é minha, não é de Deus. Eu é que dependo dele. Tem gente que pensa que Deus depende dele, já viu? Tem gente que pensa que Deus precisa dele. Tem gente que pensa assim: se não for eu, não vai ninguém. Não. Eu conheço uns cantores por aí afora que a cabeça dele está no culto e ele não consegue adorar a Deus, já viu? Ele fica pensando assim: quando eu pegar o microfone, o fogo vai cair. Conhece algum cantor esquisito assim? Conheço uns pregadores esquisitos assim também. Alguém está pregando e ele fica lá. Ele diz: se eu estivesse pregando, eu faria melhor do que ele. Ele acha que Deus depende dele. Irmão, eu aprendi uma coisa: Deus não depende de mim para nada. Se eu ouvir a voz de Deus, mas não fizer o que Deus quer que eu faça, Deus vai no meu vizinho, fala com ele a mesma coisa que falou comigo. E se ele der a resposta que Deus quer ouvir, fazer o que Deus está pedindo para ele fazer, Deus levanta ele para fazer o que era para eu fazer. Quem já ouviu aquele ministério trazendo a arca? É o ministério antigo de louvor. Quem lembra desse ministério de louvor? O ministério que todo explodiu no Brasil uns anos atrás. Como é que é uma canção conhecida dele, Cristiano? Você que gosta? Como é que é? Agora eu não vou lembrar não. Olha lá. Aí ele canta aquela: no Santo dos Santos, tua fumaça me... Irmão, aquele ministério de louvor explodiu. Quem lembra? Nosso Pai, o ministério trazendo a arca, meu filho, foi poderoso aí. Sabe uma coisa que eu ouvi outro dia um pastor contando uma história desse ministério? Um pastor estava com outro pastor lá do Rio de Janeiro, e esse outro pastor falou com ele assim: ó, há muitos anos atrás eu ouvi de Deus só uma frase assim, ó: ministério trazendo a arca. Ele estava orando, buscando a Deus, e Deus falou com ele: ministério trazendo a arca. Mas Deus falou com ele, mas ele não se aprofundou, ele não foi orar: Deus, o que é trazendo a arca? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele não foi buscar a direção de Deus. Ele ouviu aquilo ali e deixou para lá. Só que Deus não se apega a pessoas, irmão. Quando Deus tem um propósito para cumprir no tempo que Ele quer, Ele vai levantar quem mais ouve a voz dele, quem mais tem coragem de obedecer a voz dele. Entende? E aí esse outro pastor ouviu trazendo a arca, mas não fez nada. Passou-se alguns anos, explode no Brasil, ministério trazendo a arca. Aí a ficha caiu na cabeça desse pastor e ele disse: esse ministério era meu. Deus tinha dado para mim. Era para eu estar ali agora fazendo o que esses homens estão fazendo. Mas ele só ouviu e não deu a resposta que Deus esperava que ele desse. Está compreendendo? É como Deus tinha um propósito no ministério trazendo a arca para abençoar a nação, para abençoar as nações da terra, porque o ministério voltou para chuchu. Aí Deus, olha, irmão, Deus é dinâmico, sabe? As coisas com Deus é dinâmico. Deus fala contigo, se você ouvir e não fizer nada, sabe? A oportunidade passa, meu filho. Entendeu? É por
Por isso que eu quero falar com você hoje, o segredo de você viver uma vida abençoada é a obediência à voz de Deus. Obedeça ao que Deus fala com você e a sua vida será abençoada. Obedeça ao que Deus fala com você e você vai ver que quando você obedecer, o céu vai destravar o sobrenatural sobre a sua vida. O problema é que às vezes a gente ouve o problema que acontece. A gente até quer obedecer, mas a gente primeiro quer que Deus mostre para onde a gente tem que vir, para onde a gente tem que fazer. A gente quer que Deus faça tudo primeiro. E não é assim que Deus age. Olha como é que Deus fala para Abraão: sai e eu vou te mostrar a terra. Deus não diz para Abraão: sai, vai para a direita, vai para a esquerda, vai para a cidade tal, vai não sei para onde. Deus disse: sai, e no meio do caminho eu vou te mostrar a terra para onde você tem que ir. Irmão Abraão, por isso que ele é o pai da fé, meu filho. Que fé extraordinário. Você já imaginou? Imaginou, William? Você está em casa orando e Deus: William, pá, sai de Valadares. Vem, eu vou te mostrar onde você tem que ir. Agora tem que ir falar que é Lucimar, meu filho. Ué, Deus falou comigo. É mais ou menos o que aconteceu com o Abraão aqui. Deus falou comigo, Deus mandou nós ir para um lugar aí. A Lucimar toda feliz: Deus falou contigo, que pensa e tal. Mas nós vamos para onde? Sei não. Ele só mandou eu levantar acampamento e começar a andar. Aí ele disse que no meio do caminho vai mostrar para onde nós temos que ir. Vê se isso não é fé. É assim que Deus age, irmão. Primeiro você dá o passo, depois Ele coloca o chão. Você precisa entender o segredo do reino de Deus. O problema é que tem muita gente esperando Deus colocar o chão para depois andar. Eu não vou porque não tem dinheiro, não faço porque não tem isso. Fica dando desculpa. E nunca vive o sobrenatural de Deus. E não pegue isso aqui, porque Deus quer te levar a um novo nível de sobrenatural. Deus quer te levar a viver experiências extraordinárias, a viver milagres extraordinários. Mas os milagres acontecem enquanto você caminha, enquanto você faz, enquanto você se dedica, enquanto você obedece. Não é primeiro para depois obedecer, é enquanto você obedece, o céu se abre sobre você, o sobrenatural se torna uma realidade na sua vida e você vai testemunhando: eu estou obedecendo e Deus está fazendo, eu estou obedecendo e Deus está abençoando, eu estou obedecendo e os céus estão abertos, eu estou obedecendo e eu estou vivendo os milagres de Deus na minha vida. Isso é fé, irmão. Você dá um passo sem ter chão, meu filho. Você fazer algo sem dinheiro e Deus ir lá e pagar a conta para você. Isso é fé, rapaz. Não falando de fazer loucura, não. Estou falando de você ser sensível à voz de Deus e obedecer o que Deus fala com você. Mas obedece sem medo, não. Obedece sem duvidar. Não duvida de Deus, não duvida de quem te chamou, não duvida de quem te escolheu. Para de murmurar. Para de murmurar. Tem gente que até obedece, mas na primeira pressãozinha que enfrenta: Deus, cadê o Senhor, Deus? Cadê o Senhor? Para de murmurar. Fica murmurando, reclamando com Deus. Deus, eu obedeci e agora é isso aqui. Deus, eu obedeci e agora é isso aqui. Aí Deus está olhando de lá e está dizendo: não está me agradando, não. Está ruim, não. Você aguenta alguém falando na sua cabeça toda hora? Imagina você ter um filho e ficar lá na sua cabeça toda hora. Você toda hora tocar a porta dele. É assim ou não é verdade? Irmão, quando Deus, o Cristiano cantou hoje aqui. Irmão, um dia meu filho, a pastora veio pra cá. Irmão, nós estávamos muito bem. A vida estável, eu estava na minha melhor fase, meu filho. Na minha melhor fase. Sabe? E aí Deus fala: levanta acampamento, vai para Lima Duarte. Chega Lima Duarte, Deus fala: Valadares. Irmão, quando a gente veio para cá pela fé, primeiro mês a gente teve que contar moeda. Não o primeiro mês, quase o primeiro ano. Quase o primeiro ano contando moeda. E aí um dia, meu filho, esse louvor que o Cristiano cantou aqui hoje, o cara falou, tá cantando aqui, eu estava lembrando. Tem uma frase que fala lá, como é que é? Mas no meio do caminho quer me questionar: nosso Pai, eu vou confessar o meu pecado.
Depois você confessa o seu, vou te dar o microfone, você confessar o seu também. Confessar o meu pecado. Eu estava meio triste. Mas Senhor, estava bem lá, rapaz. O Senhor manda eu vir para cá aqui agora. Só está dando para pagar as contas e ali, ó, no fio ali, ó. Eu estava meio questionador. Meu filho, esse louvor eu tomei 2 tapas, meu filho, pé do ouvido de Deus, que eu saio da minha mão. O pastor estava fazendo o almoço. E esse louvor tocando. Eu passei, eu estava no quarto orando. Eu passei para ir na cozinha beber água, bem na hora desse louvor. E aí, meu filho, o louvor pegou lá dentro do meu coração. Pá! Eu bebendo água, não falei nada com ela. Na hora, o sol encheu d'água. Guardei a garrafa d'água, saí correndo, fui para dentro do quarto. Comecei a chorar com Deus. Disse: Deus me perdoa, o Senhor está no controle da minha vida. Eu sei quem eu ouvi, eu sei quem o Senhor é. O Senhor já proveu lá atrás, o Senhor vai prover de novo. O Senhor já fez tantas vezes, não é dessa vez que o Senhor vai falhar. Irmão, Deus não falha. Quem confia nele, Ele cuida. Quem confia nele, Ele põe a mão dele sobre a vida daquela pessoa. Quem confia nele, vive milagre. Quem confia nele, vive sobrenatural. Quem confia nele, experimenta céus abertos. Quem confia nele, vive milagres extraordinários. Eu te garanto uma coisa, irmão. Você pode até passar luta por não obedecer a Deus. Não estou falando se você obedecer a Deus, você não vai ter mais problema, não vai ter mais dificuldade. Não. Como eu disse, Deus nunca deixou faltar nada. Tem hora que parece que Deus prova a nossa fé. Aí quando é que chega a provisão? Nos 45 do segundo tempo. Já reparou? Você está lá já. Meu Deus, eu estou crendo. Eu estou crendo. Você está lá, meu filho. Aí Deus abre o céu, meu filho, o milagre acontece. Não duvida de quem te chamou, não duvida de quem fala contigo, não duvida da voz de Deus. Só obedece, se move no que Deus está te falando. Deus está te falando para você se dedicar a fazer a obra de Deus. Você se dedicar, para você ser um crente melhor. Você se dedicar mais à igreja, dedicar mais à oração, se dedicar mais a buscar a Deus, fazer a obra, deixar Deus te usar, se render de fato nas mãos do Senhor. Deixa Deus fazer, irmão, só faz a tua parte. Abraão ouviu e obedeceu a voz de Deus. Quando ele obedeceu a voz de Deus, ali o sobrenatural foi destravado sobre a vida dele. E hoje nós estamos aqui falando dele, porque ele teve fé e coragem de ouvir a voz de Deus e se mover naquilo que Deus falou com ele. Nada para ele faltou, o cuidado de Deus não faltou, a presença de Deus não faltou. Quando você obedece, o próprio Deus anda do seu lado. É por isso que uma noite como essa, Deus te trouxe aqui para renovar as tuas forças, dizer: eu estou contigo, eu te fortaleço, eu te ajudo. Sou eu que cuido de você, sou eu que cuido da tua casa, sou eu que cuido da tua família, sou eu que estou com a mão sobre a tua vida. Não duvida, não desconfia, não deixa o diabo plantar dúvida no seu coração, mas acredite, porque Deus sempre vai honrar você. Olha, eu vivo de milagre, tem quase 10 anos da minha vida, meu filho. Larguei tudo. Eu não tinha igreja para pastorear, não, era obreiro. Larguei tudo porque Deus falou comigo. Larga tudo, se dedica 100% do seu tempo à minha obra. Não tinha igreja para pastorear. Não tinha igreja para pastorear, não. Entendeu? Não tinha salário de igreja, não. Eu dirigi os cultos na sede. O pastor que era meu pastor lá nunca me perguntou se eu precisei de uma cesta básica. E olha que um dia eu estava meio na pressão também. Eu falei com ele: pastor, saiu uma porta de emprego para mim, era lá no Rio de Janeiro, eu morava em Levi Gaspariano. E eu disse para ele: eu estou pensando se eu vou, pastor. Eu estou na luta. Estou pensando se eu vou lá. Mas quem ama a obra, irmão? Eu disse para ele: pastor, se eu for para o Rio de Janeiro, eu vou ter que entregar tudo aqui. O que mais pega para mim é se eu vou ter que entregar tudo aqui. Vou estar na igreja só domingo. Vou estar na igreja só domingo. Isso para mim não dá. E aí eu disse para ele, no final do culto, eu disse: pastor, não, eu já tomei a decisão, não vou aceitar não. A viagem já era para eu viajar com o cara no outro dia, 4 horas da manhã, para ir para o Rio de Janeiro. Já era um domingo. Era para eu viajar com ele na segunda-feira. No meio do culto, no domingo, eu disse: Deus, quer saber? Não vou não. Se o Senhor me chamou, é aqui dentro de Levi Gaspariano, o Senhor vai prover todas as coisas para mim. E depois disso, meu filho, ele nunca me procurou nem para saber aí, ele está comigo. Então que eu dirigi os cultos da igreja dele. Fiz trabalho para ele. Dirigia jovens, fazia os cultos de libertação, fazia escola bíblica dominical, fazia tudo dentro da igreja. Ele nunca me perguntou, mesmo que eu tenho falado
falar para ele: pastor, estou maluco, estou pensando se eu vou, porque aqui eu estou sem dinheiro. Mas pode não ter socorro de mãos humanas, irmão, mas a mão de Deus que eu conheço nunca falhou comigo. A mão de Deus que eu ouvi nunca falhou comigo. A mão de Deus que falou comigo nunca me desamparou. Um dia eu estava lendo a Bíblia, Hebreus 13:5. Se você quiser abrir a Bíblia e ler aí, está escrito: sejam os vossos costumes sem avareza, se contentem com o que vocês têm, porque eu não te deixarei nem te desampararei. Foi o que Deus falou comigo: eu não te deixarei, eu não te desampararei. E de fato Deus nunca me desamparou, Deus nunca me deixou, Deus nunca me abandonou no meio da caminhada. Muito pelo contrário, Ele sempre esteve do meu lado. Ele é o meu Pai. Ele cuida de mim, meu filho. Eu me sinto filhinho do papai. Com Deus, meu filho, eu me sinto filhinho do papai. Com Deus, sai da frente. Quê? Está compreendendo? Fala quem está do seu lado, acredita, Deus cuida de você. Fique de pé para a gente orar. Ele canta, ele fala assim. Diga comigo assim: o segredo da minha bênção está na minha obediência. Diga comigo assim: quando eu obedeço, o sobrenatural é destravado sobre a minha vida. Deus está chamando pessoas aqui para viver milagres. Deus está chamando pessoas aqui para experimentar o sobrenatural. Deus quer que a sua vida seja mais sobrenatural do que natural. A sua vida tem que ser um testemunho de milagre, testemunho do poder de Deus, testemunho do que Deus faz, testemunho das provisões de Deus, testemunho da bênção de Deus, testemunho de que quando você ora, Deus abre o céu sobre você. Deus quer te levar ao nível do sobrenatural. Ele canta, ele fala. Feche os seus olhos nessa noite. Comece a orar sobre tudo que você ouviu aqui nessa noite. Deus te trouxe aqui para isso. Ele canta, ele manda, ele canta, ele fala assim. Deus quer te levar a viver milagres. Deus quer te levar a experimentar o sobrenatural. Deus quer te levar a viver experiências maravilhosas. Ele canta, ele manda, ele vai. Oh, aleluia. Comece a adorar a Deus aí nessa noite. Aleluia. Aleluia.
ao Senhor nessa noite. Só se renda ao Senhor nessa noite. Diga para Ele: Senhor, vai orando aí, vai orando. Você sabe o que você precisa dizer para Deus. Você sabe o que você precisa falar com Deus. Dizer para Ele: Senhor, eu estou me rendo. Eu estou aqui, eu quero te obedecer. Eu quero me lançar, eu quero fazer a tua obra. Pode contar comigo. Eu quero viver milagres. Diga, eu sei que às vezes o medo bate mesmo, irmão. Como será? Eu sei que às vezes a gente fica meio receoso, se mover pela fé é desafiador. Mas Deus está dizendo para ti nessa noite: eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a minha destra fiel. Ele me levanta na café e falava candaragaio. Deus vai te ajudar, Deus vai te dar graça. Bota o medo para fora hoje. Diga para o diabo: você não vai mais travar a minha vida, você não vai mais travar a minha história. Eu vou viver o sobrenatural de Deus. Eu vou viver o que Deus tem para mim. O que Deus tem para você é coisa grande, irmão. O que Deus tem para você é coisa grande, irmão. Você não imagina o que Deus vai fazer na tua história. Só se entrega para o teu Senhor nessa noite. Levante a mão aos céus. Diga comigo: Espírito Santo, eu me entrego na tua presença. Diga: faz da minha vida o que o Senhor quiser. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus